cinco aqui nessa comunidade. Nas paróquias só Essa é a central, né? Aí tem a Santa Terezinha do Alto, que é a Unidade, que até acho que você falou que um dia que ela não sei muito do que os pais dele da catequese lá no Santa Terezinha do Alto. Aí no Santa Terezinha também. Acho que era 5. E com essa daqui eu sei, né? Festa. Louva a Deus pela vida dessas crianças. Suas famílias sempre tiram batismo na igreja, e isso muito nos alegra. Pela fé de seus pais e carinhos, as crianças renascem da água do Espírito Santo e se tornam membros vivos da igreja. Mãe feliz tem inúmeros filhos e filhas. Acolhemos com carinho e alegria todos e nos dispomos a celebrar o mistério do Santo Batismo, cantando todos em pé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Eu vou cumprimentá-los novamente. Bom dia a todos. Agora ficou bem melhor. Irmãos e irmãs, sejamos todos muito bem-vindos e bem-vindas à casa de Deus, nosso Pai. Todo sacramento é um encontro com Deus. Por isso, desde já, convido a todos a abrir as corações para que nesta manhã de sábado possamos nós, com o Senhor, nos encontrarmos. Iniciemos alegremente este encontro de oração e fé, invocando juntos a Trindade Santa. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, alegrem-vos, saúde-vos a todos, repetindo as palavras do apóstolo Paulo, desejando que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é nosso Pai, e a comunhão do Espírito Consolador estejam sempre convosco. Queridos pais e mães, vocês transmitiram a vida a estas crianças e as receberam como um dom de Deus, um verdadeiro presente. Deus as conhece pelo nome. E hoje nós apresentaremos cada um destes jovens ao Senhor nosso Deus, através dessa celebração batismal, pela qual cada um receberá o selo da pertença do Senhor Jesus. Queridos pais e queridas mães, o que é que hoje vocês pedem à Igreja de Deus para os seus filhos e filhas? O batismo? Então vamos lá. O que é que vocês pedem hoje à Igreja de Deus para os seus filhos e filhas? Pelo batismo, estes jovens vão fazer parte da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês querem ajudá-los
a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus? Padrinhos e madrinhas, vocês estão dispostos a colaborar com os pais em sua missão? E todos vocês, queridos irmãos e irmãs, aqui presentes em nossa comunidade, querem ser, de fato, uma comunidade de fé e de amor para essas crianças? O sinal da cruz. O sinal da cruz assinala a marca de Cristo naquele que vai pertencer, e significa a graça da redenção que Cristo nos proporcionou por sua luz. Após o celebrante, pai, mãe, padrinho e madrinha também farão o sinal sobre a criança. Meu atentos, após o sinal que eu fizer na testa de cada um desses jovens, nós pedimos que, ao voltarem para os seus lugares, pais, mães, padrinhos e madrinhas repitam o mesmo sinal. Nosso sinal é a cruz de Cristo, por isso vamos guardar estes jovens como sinal do Cristo Salvador. Assim, queridos jovens, irmãos e irmãs, nós os acolhemos na comunidade cristã. Orientados pela pastora Cláudia, nós faremos o sinal. Deixa eu passar aí. Oremos. Ó Deus, por vosso amor, participamos do mistério da paixão, morte e ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo. Fortalecemos o Espírito Santo para que caminhemos sempre na vida nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor,
que era um ato de pertença ao povo judeu, e que depois faria com que também este mesmo homem pudesse receber posteriormente o batismo. Se a circuncisão era um sinal de pertença ao povo de Israel, ao povo judeu, para o novo Israel de Deus, que é a igreja, o sinal da pertença ao Senhor já não é mais a circuncisão, mas o batismo. E é por isso que nós aqui nos encontramos para celebrar este ato de fé. Pelo batismo, estes nossos irmãos e irmãs, jovens da alma, jovens em idade, receberão a marca, o selo que será impresso em seus corações. Uma marca que não pode ser apagada, por isso é chamada uma marca indelével. Deus coloca em nós o selo da sua pertença, como o proprietário rural coloca o selo da pertença em seu gado. Somos marcados para todo sempre de tal maneira que onde quer que estejamos e com quem estejamos, ali está o selo de Deus em nós. Pois bem, caros irmãos, por meio do sagrado batismo, não somos somente lavados do pecado, gerados de novo, iluminados pela presença iluminadora do Senhor, mas somos também inseridos numa família maior que a nossa família, a família da igreja, a família que é a igreja, a família do Senhor Jesus. Por isso, uma das preocupações que temos é de que vocês, pais e famílias, tenham uma caminhada autêntica e verdadeira de fé. Caso contrário, estes nossos irmãos que hoje recebem o batismo poderão se perder como muitos de nós nos perdemos. Eu não sei a caminhada de vocês, eu não os conheço, a ponto de dizer, olha, esse aqui está ali sempre conosco, ou outro. Alguns rostinhos são, de fato, conhecidos por nós. Mas eu não os conheço, não conheço a todos. Mas sei que Deus os conhece. E Ele espera que aqueles compromissos que os senhores assumiram diante dele, diante da igreja, seja de fato um compromisso sincero. Que a palavra dada seja a palavra cumprida por cada um de vocês. Haja visto que hoje eles ainda são jovens, embora muitos aqui já estejam em condições de por si mesmos tomarem a decisão. Eu sinto muito, percebo isso, e alguns são de fato capazes de agora, confiando suas vidas na mão do único verdadeiro e bom pastor, permitirem que estas vidas sejam conduzidas pelo Senhor. Então, o exemplo de vocês, pais e padrinhos, será de suma importância. Porque o que é importante para vocês será também importante para os seus filhos. Se ir à missa, por exemplo, no dia de domingo, não é importante para vocês, para os seus filhos também não será importante. Se o domingo para vocês é como um outro dia da semana, ou como qualquer dia da semana, para os seus filhos será a mesma coisa. Dá um exemplo. Estávamos celebrando em uma de nossas capelas, em uma de nossas comunidades, quando uma mãe chegou para mim, na verdade, antes do início da celebração, ela disse: Padre, que bênção. Hoje, o meu esposo e os meus filhos vieram comigo, mas eu não tenho ideia do que estava para acontecer. O esposo trabalha muito e chegou cansado em casa. E cansado, ele bateu no sofá e começou a dormir. O filho viu o pai dormindo no sofá, faltando apenas meia hora para o início da missa. A filha também viu o pai deitado no sofá. A esposa perguntou se ele dormia acordado, se voltar. Ele disse não, estava muito cansado e que no grupo próximo ele ia à missa. Aí o filho, ouvindo aquilo, disse: se o pai não vai, eu também não vou. A filha: se o pai não vai, eu também fico. E aí a esposa, mais uma vez, falando com o esposo ainda meio sonolento, disse: você está vendo o exemplo que somos nós para os nossos filhos? Os dois disseram que não vão porque você vai ficar aqui descansando.
Ele disse, como é que é? Eles não vão à missa mais, porque eu não vou. Imediatamente, tomou um banho, faltando pouquíssimos minutos, se arrumou, morava próximo da comunidade, evidentemente. Mas isso não é exemplo nenhum, porque tem pessoas que moram, se tropeçassem no Paralelepípedo, já cairiam na igreja, mas não vão à igreja antes. Quanto mais distantes, parece quanto mais difícil for a caminhada, mais alguns insistem em participar. Não sei, tem gente do Nordeste aqui? Quem é nordestino aqui que morou lá no Nordeste? É perto da comunidade da igreja de vocês? A capela lá, pertinho da casa de vocês? Não? Vocês iam à comunidade? Não. Ela disse que não. Eu excluí, né? Não, ele falou que ia, ela disse que não. Como ela ia? Dividir o casal. Mas. Ah, tá certo. Então, Redigere. Eu sou da roça. Quando eu vou à minha pequena cidade, no interior do estado do Rio de Janeiro, eu costumo celebrar nas comunidades de zona rural. As comunidades mais carentes, onde o padre celebra uma vez por mês ou a cada 2 meses. Eu prefiro privilegiar essas comunidades justamente pela falta de sacerdotes, né, em nossa região, assim como também aqui. Na cidade grande não é diferente. Temos também inúmeras carências. Mas hoje nós temos muitas comunidades e próximas a nós. Se lá no passado era difícil acessar uma comunidade, hoje está muito mais fácil. Eu sei de pessoas, e eu vejo até hoje isso, como disse, que se torna inteligível para nós. O desejo da igreja é de fazer com que a fé seja suscitada nos corações humanos. A igreja, portanto, recebeu de Deus esta missão de interpretar a sua palavra a nós, humanos seres, de tal maneira que ao nos encontrarmos, ao nos depararmos com esta palavra, permitamos que ela penetre em nossos corações e suscite em nós aquilo que chamamos de fé. A fé é semente plantada de Deus em nossos corações. Semente que vai sendo regada, adubada através da oração, da vivência, da participação dos sacramentos e em comunidade. Porque o cristão, por excelência, é alguém. É um homem e mulher que vive em comunhão com o outro. E jamais isolado. Ele está sempre com a sua igreja e na sua igreja. Porque ele sabe que como a igreja, também ele vive na Eucaristia. Ele também é alimentado, é sustentado deste pão salutar que é Jesus, o pão vivo descido do céu. E é graças a este pão, a este sacramento do amor, e sustentados na fé, nós conseguimos caminhar, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às perseguições. Como disse o próprio Jesus no Evangelho de hoje. O mundo nos odeia porque odiou primeiro a Ele, Cristo Senhor. Porque não soube acolher como palavra eterna do Pai dirigida ao mundo. Que nós, embora estejamos no mundo, entendamos que não somos do mundo, mas que pertencemos a Deus. E que na presença de Deus, o Espírito Santo. Amém. Função para a evangelizar. Terminamos a liturgia da palavra da oração. Convocamos a Igreja Celeste para que se una a nós. Pedimos a libertação do mal para estas crianças. Encerra este momento a unção com óleo dos capítulos, significando a força que o Senhor garante aos que foram batizados. Farei agora a unção com o óleo dos catecúmenos, o óleo do batismo, aqui nessa região, destes que estão para serem batizados. Com esta unção, nós pedimos ao Senhor que derrame com clareza a sua força sobre cada um destes batizados, de tal maneira que, sentindo a força da presença de Deus, não temam viver neste mundo a luz da palavra e sendo presença de Deus
na vida dos seus filhos. A oração que farei é uma oração genérica, geral, e da volta que servirá para cada um daqueles que serão ungidos. O Cristo Salvador nos dê a sua força, que ela penetre em suas vidas, como este homem, o seu templo. Amém. Chegamos ao momento central da celebração batismal. A água é abençoada, uma das grandes maravilhas que Deus realizou por meio dela. Manifestaremos solenemente a nossa fé, crendo que nós temos fiéis ao Senhor e à Igreja. Realizamos em língua e batismal, do qual as crianças nascem como filhos e filhas de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus quis servir-se da água para dar sua vida aos que creem. Unamos nossos corações, suplicando ao Senhor que derrame sua graça sobre estes jovens. Que pelos sinais visíveis dos sacramentos realizais maravilhas invisíveis ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazermos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, o vosso Espírito pairava sobre as águas para que elas concedessem a força de santificar. Nas águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos vossos filhos, aos filhos de Abraão, atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo, nascido na água do batismo. Vosso filho, ao ser batizado nas águas do rio Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente da cruz, do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. A vossa ressurreição ordenou aos apóstolos: ide e fazendo todos os povos meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Olhai agora, Pai, a vossa igreja e fazendo brotar para ela a água do batismo, que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que o homem e a mulher, criados à vossa imagem, sejam lavados da antiga culpa pelo batismo e renasçam pela água e pelo Espírito para uma nova vida. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo, e todos os que pelo batismo forem sepultados da morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. Promessas do batismo. Aquele que segue Jesus tem uma posição clara para a sua vida: abandonar o caminho do mal e seguir a pessoa e a mensagem de Cristo. É isso que vamos prometer nesse momento. Ao renovarmos nossas promessas batismais, mais uma vez renunciamos ao mal e assumimos o nosso compromisso de estar na presença de Deus, crendo nele e vivendo pela sua graça. Queridos pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir em seus filhos e afilhados, destes jovens, uma vida nova, nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educar-nos na fé, renovem agora suas promessas batismais. A cada pergunta, responderemos todos: renuncie. Como igreja do Senhor, renunciamos agora ao mal, ao pecado e a tudo aquilo que possa nos distanciar do nosso Deus. Por isso lhes pergunto: para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, vocês renunciam a tudo o que causa desunião? Para seguir a Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Renunciar é importante, porém mais importante é crer. E agora nós responderemos creio. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Esta, caríssimos irmãos, é a nossa fé. Fé que na Igreja recebemos e que sinceramente nós professamos, razão da nossa alegria, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Batismo. E antes de fazermos então o batismo desses nossos jovens, eu pergunto mais uma vez a vocês, pais e padrinhos: vocês querem que seus filhos e afilhados sejam batizados na fé da igreja que acabamos de professar? Sim. E vocês, batizantes, querem também vocês serem batizados nesta mesma fé que acabamos de professar? Sim. Vai ter mais forte que vocês. E agora, orientados pela equipe do batismo, respirem. Batizantes. Nesse momento, os pais e padrinhos trarão as crianças, jovens, uma por vez, para serem batizados. Após o batismo, todos responderão amém e retornarão a seus lugares.
Samanta, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Victoria Guanais Ribeiro. Também tem que aparecer. Agradecer a Deus por uma mulher amada. Esses homens amam O batizado é uma nova luz que brilha no mundo. Por isso, devemos sempre acesa a luz da fé e uma vida autenticamente cristã, de participação em comunidade. Eu convido agora os padrinhos, desde que foram batizados, os outros padrinhos, que venham até aqui para receber a luz de Cristo. Receba 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 a luz de Cristo. Podemos estar em pé. Queridos jovens batizados, vocês estão hoje iluminados por Cristo, porque fomos batizados e trazemos em nós o selo da pertença do Senhor. Nós agora podemos dizer, assim como Jesus nos ensinou, dizer a Deus, através de nossas orações, aquilo que como nos sentimos, como somos, como gostaríamos de ser, e sobretudo nos referindo a Ele como Deus que é Pai, como Deus amoroso e misericordioso, que Ele é, sempre foi e será para cada um de nós. Por isso, elevando nossos braços aos céus, rezemos juntos a oração dos filhos e filhos de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Podem pagar as velas. É sempre previsto, em cada sacramento que celebramos, um momento de ofertório. Aqueles que puderem, façam portanto a sua oferta generosa a Deus. Nós temos um comentário, logo após nós vamos continuidade aos ritos finais desta santa celebração. Nesse momento do ofertório, que nós possamos reconhecer que nossas vidas tudo recebemos de Deus, que Ele nos contribui não só com o material, mas com todo o que temos, para a realização do reino de Deus. Eu fui consagrado a Nossa Senhora. Quer escolher uma vida na sua mesa? Pronto, rapidinho aí. Pode? Olha, na volta de uma tem duas. Duas que vão interceder com vocês, mas pode ser também a mesma, que hoje vocês escolheram também como uma vida. Tem que escolher. Neste instante, então, é um gesto simbólico para dizer que aquela senhora, aquela mulher que escolheu foi quem me apresentou a Nossa Senhora, foi quem me consagrou a Virgem Mãe de Deus, minha mãe, para que me protegesse durante toda a minha caminhada de fé, com o seu santo manto, com o seu manto sagrado. Nossa Senhora também é mulher, é mãe que caminha conosco, intercede por nós, a Jesus, por nossas necessidades. Faz café da igreja, nós acreditamos na comunhão de Deus com os santos e santas de Deus. Fiquemos em pé, portanto. Neste dia abençoado, e neste jovem santo da igreja, através do batismo, confiemos, portanto, cada um deles, a especial proteção de Maria, Mãe de Deus e dos discípulos de Jesus. Olhando para essa imagem, nada mais é do que uma imagem de Nossa Senhora, que nos aponta para uma realidade maior, para aquela que está em Deus. Consagremos nossa vida, todo o nosso ser. Destes nossos irmãos que hoje receberam o Sagrado Batismo. Após a bênção e a despedida, pedimos ainda que vocês permaneçam para que possamos entregar as certidões de batismo, tirarmos depois uma foto com toda a família, destes batizados.
Eu agradeço a oportunidade de celebrar com vocês este batismo. Eu nem me lembro mais qual foi a última vez. E é uma dor muito grande que sinto, porque eu sinto muito prazer em batizar. É uma alegria muito grande para mim. Mas eu não me lembro mais a última vez que eu fiz batizar aqui nesta igreja. Se lembra? Sábado Santo, né? Com os adultos, sempre. Mas com crianças e jovens, há muito tempo eu não realizo o batismo. Porque os batizados coincidem com os horários das missas, aos domingos. Sempre que o batismo acontece aqui em Santo Alberto, às 10 horas, eu estou realizando uma de nossas capelas. Eu sei que é uma obrigação do sacerdote, mas eu não posso deixar também as famílias, e tantas famílias que esperam também comigo para celebrar a Eucaristia. Eu acabo abrindo mão do batismo para celebrar com eles, mas hoje eu tive alegria de poder celebrar com vocês. Eu espero que possamos nos encontrar muitas vezes. Sei que alguns talvez não sejam daqui, tenham vindo de outros lugares, de outros bairros, até mesmo de outras cidades, municípios vizinhos. Mas eu quero lembrá-los que lá de onde vocês vieram, há uma igreja, há uma comunidade cristã, há uma igreja católica. Procure essa igreja, participe dela. Quando os seus afilhados forem visitá-los, dê este exemplo de fé. Diga, vamos na igreja, outro meu afilhado, minha afilhada. Olha, o Senhor está me chamando para a igreja, vamos juntos. Seja de fato essa família de Deus. Assuma de fato este compromisso que hoje a igreja lhes confia, de serem educadores na fé, para o mundo e no mundo. O Senhor esteja convosco. Enquanto nossas mãos sobre as mães destes que hoje foram batizados, nós vamos pedir, enquanto as mãos sobre as mães daqueles e daquelas que hoje receberam o batismo, nós vamos pedir agora a bênção de Deus sobre eles. Ó Deus de bondade, abençoai as mães destes jovens, para que sejam felizes, vendo seus filhos crescerem em idade, sabedoria e graça, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Agora encontre sobre os pais. Se porventura o pai aqui não estiver, a mãe então é mãe e pai, presente no mundo. É sobre ela mais uma vez, então que envolvemos as mãos, ou sobre os pais, se é necessário. Ó Deus de amor, abençoe os pais destes jovens, a fim de que unidos às suas esposas tenham a alegria de oferecer condições de vida digna para os seus filhos e o incentivo na fé. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E agora somos padrinhos e madrinhas destes que foram batizados. Ó Deus da vida, abençoai os padrinhos e madrinhas destes jovens, para que sejam membros vivos do vosso povo e concedei-lhes hoje e sempre a vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora todos olhando para o altar, desça sobre todos nós, aqui reunidos, a bênção do Deus rico em misericórdia, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, permaneçam na paz e no amor do Senhor, e que Ele sempre vos proteja e vos acompanhe. Graças a Deus.
Chubi. Depois de 3 anos que eu comprei esse tá lá guardadinho, né? Tá vendo como teve uma sementinha? Passa o óculos. Só começar falando um pouco do resultado castelhano. Chega lá, tá? Deixa eu pegar essa sacola. Só Francisco. Seu padrinho. Não, esse é italiano. Vamos? Música velha, né? Fique pé que a gente vai fazer oração. Toda barriga, parece uma barriga. Quem faz isso dela? Prontinho. Parece. Prontinho. Vai fazer oração. Você é. Fala o que seu coração diz. Seu coração mandar, lá faz. Pai, deixa eu ver. Primeira vez, sim. Eu quero agradecer a Deus por esse dia importante para mim, ter se batizado, agradecer aos meus padrinhos, aos meus pais, que ficaram do meu lado o tempo todo, aos meus avós, minha tia que estava presente nesse dia tão especial, Caio, e peço a Deus que, com a ajuda da minha família, que eu continue no caminho dele, que nos próximos meses eu faça a primeira Eucaristia, a Crisma, sempre na presença de vocês e de Deus. Amém. Só tem nem ser na família, né? Muito bonito. Mas só que ele nasceu aqui, né? Ele deita no chão lá, bota mal frio. Ele deita no chão. Ele gosta de coisa fresquinha. E ele dorme no sereno, ele não gosta de dormir dentro da garagem, né? Só no chão. Só no chão. Não, tira aquele calor, muito calor, ele chega sozinho. Ele é cachorro. Eu tô sentado no Cheiro, sofá, né? ele vem, fica brincando. Aí ele só vem aqui no pescoço. Enquanto o sofá, a gente liga.